Minha Nossa Senhora, João. Olha isso aqui. Quando eu falo que o bagulho foi desafiador, é porque isso tudo aqui foi a anotação do negócio, entendeu? Minha cabeça! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje vim aqui trazer pra vocês a minha análise profissional, minha análise cinematográfica do quarto teaser que saiu de Stranger Things, dessa nova temporada que vai estrear. Infelizmente descobrimos apenas no nosso inverno, né? É no verão de 2022, só que o verão lá dos Estados Unidos é no nosso inverno, ou seja, vai estrear ali lá pra junho e setembro, algum momento nesse tempo aí. No dia 6 de novembro, a gente recebeu o quarto e último teaser de Stranger Things, que se ambienta ali na Califórnia, pra gente poder ver como é que anda os Byers, né? O Will, a Joyce, o Jonathan, a Eleven, e também fomos agraciados com o Mike nesse teaser, né? Porque ele não tinha aparecido nos outros. Cumprindo todas as teorias do universo, eu acho. Todo mundo que tava prestando atenção, eu acho que teve a mesma teoria, que era do Mike ter um plot na Califórnia. Eu tinha mencionado isso da storyline Eleven faz tempo, hein? Quem é inscrito antigo sabe, faz mais de 1 ano e meio que eu tô falando isso na minha vida. Foi quando eu terminei a 3ª temporada, eu comecei a falar. E que bom que agora é real oficial, confirmado o Mike no plot da Califórnia. Mas assim, antes da gente começar a analisar e ver as coisas, tudo certinho, o vídeo vai ser longo, né? Já espere isso. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e também tá mega ansiosa pra essa temporada nova. E também, gente, agora o Plantão Geek tem uma coleção na loja. Então a gente tem uma lojinha pro canal com 2 estampas exclusivas de Stranger Things. Vocês podem estar dando uma olhada, ó, vai estar passando a loja aqui pra vocês darem uma olhadinha. Tem o link na descrição. Compre já o seu produto aí de Stranger Things pra você curtir com muito estilo a série, beleza? Ok, vamos agora analisar esse quarto teaser, que eu já adianto pra vocês que foi a análise mais difícil que eu já fiz na minha carreira toda. Porque, sério, gente, a quantidade de informação que tem esse teaser, não tem nada óbvio, eu já adianto aqui, né, assim, com muita antecedência, não tem nada óbvio nesse teaser, tá? Chocante de misterioso. E pra quem é novo no canal e não sabe, eu sou a Miss Walker, né, Giovana, vocês podem me chamar assim também, e eu trabalho com cinema já tem alguns anos aí, especificamente fazendo análise técnica audiovisual. Então eu vou aplicando alguns conceitos que eu vou ensinando pra galera e tudo mais, mas assim, caso seja a primeira análise que você tá vendo, saiba que tudo tem sentido em cinema. Então vocês vão parar pra prestar atenção aqui, que eu vou falar de umas coisas que a pessoa comum, sei lá, o público comum, né, a pessoa que tá lá só assistindo a série, só assistindo o filme, não vai notar. E eu, infelizmente, sim, infelizmente, porque audiovisual zoou minha vida, eu consigo notar algumas coisas assim, mas calma lá, as coisas que eu falar nessa análise não devem ser levadas como fato, não devem ser levadas como spoiler, porque eu sou apenas uma profissional de audiovisual. Você tem vários por aí e vários podem analisar de maneira diferente, utilizando os mesmos conceitos que eu uso, tá bom? Então, saiba que isso aqui não é fato, tá? Pelo amor de Deus. Antes de mais nada, eu quero adiantar pra vocês que eu separei o teaser por sequências, então eu peguei literalmente um compilado de cenas que eu acredito que é do mesmo momento, é da mesma sequência, é uma coisa contínua. Eu vou começar mostrando as partes que são sobre ambientação na Califórnia, né? Lógico que eu não vou começar com a galinha de ovos de ouro, né? Eu sei que não é exatamente isso que vocês querem ver, mas eu vou analisar mesmo assim. A primeira ambientação é essa foto magnífica que tá mostrando aí, que mostra o carrinho da Joyce lá no fundo. Então essa possivelmente é a casa dos Byers, né? A gente tá tendo um visual, assim, pela primeira vez num teaser, da casinha onde os Byers estão morando. A gente também tem esse plano super bonito de várias casinhas ali da Califórnia. E lembrando, gente, que essa parte foi gravada no Novo México em Stranger Things, tá? Então eles não foram pra Califórnia gravar isso. Não adianta procurar lugar da Califórnia pra ver se acha esse lugarzinho aqui que eles estão morando, porque não foi lá que eles gravaram, tá bom? Eles gravaram em Albuquerque, Novo México. Então, que fique bem claro. E uma coisa super interessante que eu vou comentar aqui, que vocês já devem ter percebido, é que a paleta de cor dos 4 teaser é completamente diferente umas das outras. No caso aqui da Califórnia, a gente tá num estado que é quente, sabe? É uma coisa que tem praia no lugar. O pessoal curte umas piscinas, uns negócios assim, as roupas geralmente é mais curta.
Então essa paleta de cor da Califórnia é predominante laranja, amarelo ou até mesmo vermelho, que é um contraste totalmente diferente do primeiro teaser que a gente viu, né, que é da Rússia, que é uma paleta totalmente gelada, totalmente fria, azul, branco, cinza e esse tipo de coisa. É bem interessante ver, que dá uma sensação mesmo que aqui é quente mesmo, os caras vai passar um calor aqui e lá na Rússia vai ter um outro extremo, né, vai ser extremamente frio. Então eu acho muito legal esse contraste que eles montaram na paleta. A gente pode perceber que os buyers estão morando meio que num topo de colina, o que condiz bastante com o nome que a gente ficou sabendo, né, que seria o local ali onde os buyers moram, que se chama Lenora Hills. Esse Hills significa colina, é uma colina de Lenora, então faz pleno sentido o nome do lugar com realmente onde eles estão morando. E aí que a gente vai pra nossa primeira sequência, que é com a Eleven narrando de fundo, e eu já quero adiantar que eu achei super bonitinho que Mike e Eleven ainda tem aquela mania de contar quantos dias eles estão separados, né, uma coisa que tanto a Eleven faz quanto o Mike. Uma coisa super interessante é que a Eleven fala que hoje é o dia 185, o que, assim, se a gente fizer umas contas e parar pra pensar onde a terceira temporada terminou oficialmente, isso daria aproximadamente, assim, março, abril, no máximo o mês de maio, ficaria ali entre março e maio. E por que eu tô falando assim, né? Aí vocês podem comentar, nossa, assim é fácil, tá chutando um monte de mês com base no dia. É porque a gente não sabe exatamente o dia que os buyers se mudaram, então é por isso que fica uma variável muito grande aí. Só que com isso eu meio que pensei, então provavelmente eles não se viram nem em Thanksgiving nem Natal, sabe? Ou então esses dias aqui que ela tá contando é outra coisa, é quantos dias ela teve, sei lá, de aula ou de qualquer coisa assim, eu não faço a menor ideia, eu só sei que ficou meio esquisita essa contagem aqui, ficou meio, putz, será que foi erro? Não sei. Mas enfim, a gente continua com a primeira sequência, o primeiro take da sequência, que é esse daqui da Eleven pintando um mini cowboy. E uma coisa que eu já quero atentar aqui e deixar, assim, bem destacado pra vocês, é que nessa carta da Eleven, a não ser a parte que ela fala, olha, eu tô muito ansiosa pras férias de primavera, porque eu vou ver você e bababá, a não ser essa parte, só tem mentira na carta da Eleven. E vocês vão ver nessa primeira sequência que é tudo mentira. É tipo, literalmente tudo. É ridículo. E isso encaixa perfeitamente com a teoria que eu fiz sobre as vítimas da quarta temporada, que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês verem, que eu tinha mencionado basicamente que a Eleven mentiria, né? Ela teria essa questão de querer mentir, falar que tá bem, sendo que ela não tá, o que preocuparia um pouquinho o Mike, né? Mas causariam discussões, assim, conversas muito interessantes pros dois, seria muito bonito de ver. E aparentemente eles me ouviram e vão fazer isso mesmo. E nesse primeiro take aqui que a gente tem com ela, dá pra se observar algumas coisas muito interessantes. Como, por exemplo, essa caixa azul. Azul remete à tristeza, gente. Remete à melancolia. O que faz pleno sentido, já que dentro da casa você tem a cabaninha do Hopper e também esse bonequinho, né? Do Hopper que vai ali diretamente na casinha. A roupa da Eleven também tem uma paleta super legal. A gente consegue ver aqui roxo, cinza, preto e a cor cereja. E a gente tem uma combinação interessante aí com essas cores. O roxo, ele remete a uma coisa mais fantasiosa, uma coisa mais supernatural, o que faz pleno sentido com a Eleven, né? Porque estamos falando de uma menina que tem poderes, ou pelo menos tinha. O cinza remete ao neutro, que é aquela questão de você não tem nenhuma emoção predominante nessa cena, assim, no look dela, né? Digamos. Ela tá neutra, ela tá normal, digamos assim. Você tem essas faixas pretas em volta dela, né? Tem alguns detalhezinhos pretos na roupa dela, que remete a mistério, pra quem não sabe. E assim, se tiver alguém perdido com esse lance das cores que eu tô falando, é porque assim, gente, quando a gente faz análise técnica cinematográfica, assim, profissionalmente, a paleta de cor é muito relevante e cada cor possui um significado de acordo com o ângulo da câmera e de acordo com o plano que tá sendo utilizado. Então é uma combinação muito louca que eu tô falando aqui mais objetivamente pra gente poder ser mais rápido na análise, porque a gente vai falar de muita coisa hoje. E a última cor que eu mencionei que a Eleven tinha predominante aqui na roupa é a cor cereja, que é ali um tonzinho de vermelho, né, digamos assim. A cor cereja, ou então vermelho, né, se a gente for resumir, remete muito a uma coisa perigosa, a uma coisa assim que pode vir a se tornar perigosa. Então eu tinha comentado até mesmo no sneak peek que tinha essa combinação de vermelho com preto e tudo mais, e também com azul, que é uma coisa que remete à tristeza, que tá presente na caixa, que o fato da Eleven ficar triste
existe, pode ser uma coisa que possivelmente é perigosa pra ela no futuro. Essa coisa dela não saber lidar com os traumas, é uma coisa que a Kali mesmo tinha comentado, que poderia machucar muito internamente ela, então eles mantêm isso na paleta dela também. E pra fãs de Mike e Eleven, é super bonitinho o detalhe aqui no canto da mesa da Eleven, você tem uma foto do Mike atual ainda, hein, gente? Não é uma foto antiga, é uma fotinha dele possivelmente, assim, no momento mais atual dele. E isso é bem bonitinho, porque a gente sabe que o Mike odeia bater foto, né? Você vê aquelas cenas da mãe dele batendo as fotos dele no Ghostbusters, ele odeia. Mas se for pra mandar pra Eleven, ele tá ali mandando a foto e tá logo ali presa num cartãozinho de Dia dos Namorados ali embaixo. Esse cartãozinho a gente viu na terceira temporada e a Eleven aparentemente levou com ela. No take seguinte, a gente tem a Eleven falando que ela acha que finalmente se adaptou. E como eu falei antes, gente, tá muito trabalhado na mentira. Então tudo que a Eleven fala, a gente vê uma coisa diferente. Então ela fala, acho que finalmente me adaptei. Só que ao mesmo tempo ela tá fazendo um trabalho sobre a cabaninha do Hopper. Então tem toda uma questão de trauma ali que tá sendo trabalhado com ela, que representa que ela não se adaptou nada, né? Ela ainda tá sofrendo com o que aconteceu. Então é mentira, ela não se adaptou. Indo agora pro take seguinte, a gente conhece um pouquinho sobre o quarto do Will. Inclusive, vamos bater palma, o fim do cabelo com buca. Eu sei que teve umas pessoas que não gostou desse cabelo do Will, só que eu achei 20 mil vezes melhor do que o cabelo antigo dele, que era muito zoado, gente. Aquela com buca, assim, parecia uma cabeça de joaninha, sabe? Aí ficava meio complicado. Esse cabelinho aqui tá bem melhor. Não tá ideal, mas tá bem melhor. A paleta de cores do Will aqui tá vermelho, bege e amarelo nessa camiseta dele, que a gente consegue ver até melhor em outros takes depois. A cor vermelha, nesse caso aqui, eu não acredito que seja remetente a perigo, até porque tá combinado aqui com a cor bege e amarelo, então geralmente essa não é uma combinação perigosa. Então eu acredito aqui que o vermelho remete a mais ousadia, ao sentimento de ousadia, e eu já vou falar o porquê. A cor bege remete a algo mais voltado para dependência. Geralmente quando você tem coisa relacionada com a cor bege, é alguém que é dependente de alguma outra coisa. E o Will, digamos que ele é muito super protegido, né, pela Joyce. Enfim, a história da primeira temporada foi em volta dele, então talvez seja uma quebra dessa dependência futuramente na história do Will, mas que tá presente na paleta dele, tá? E no final tem essa corzinha amarela que pra mim remete à criatividade, né? Você tem muitos significados pras cores, a gente já falou disso uma vez. Então, assim, o amarelo eu acredito que esteja remetendo à criatividade, o que faz pleno sentido, já que o Will tá aqui fazendo algum trabalho, né? Então ele tá tendo que ser criativo. E agora vamos analisar um pouquinho do quarto do Will, que a gente tá vendo pela primeira vez. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que, mano, muito artista, né? Ele tem papel de desenho em absolutamente todos os lugares que a gente consegue ver. Ele é até meio desorganizado com livro, ó. Tem livro no chão, tem umas HQ no chão, os negócios tudo jogado, porque provavelmente dá uns surtos, assim, de criatividade, que ele tem que fazer alguma coisa. Só que nessa cena, o que é importante a gente notar? Tem um pôster aqui em cima de Boys Don't Cry, que é uma música da banda The Cure. E assim, a gente não coloca coisas por um acaso numa série, né? Principalmente quando a gente vai enfeitar quarto, esse tipo de coisa. Nunca nada é por acaso. Quem viu o Cinemade de direção de arte, que vai estar aparecendo aqui, já sabe disso. Faz uma crítica muito forte, principalmente naquela época, foi um choque muito grande, pra aquela ideia de que homem não chora, homem não pode ser sensível, esse tipo de coisa. Porque o homem ser sensível remetia à sexualidade na cabeça de amendoim dessa galera dessa época, sabe? Se o homem era sensível, não, certeza que é gay, certeza que, tem alguma coisa errada, sabe? Os caras via isso como erro, Ave Maria, né? Então é muito interessante e também combina bastante com esse tom de vermelho remetente à ousadia, por parte do Will, curtir e apoiar bastante uma banda que fala sobre, olha, você é homem, você é menino aí, sinta o que você precisa sentir mesmo. Expresse suas emoções, é isso aí. Você tem que ser sensível, você pode ser sensível que não tem problema não, porque menino chora também. Então eu achei muito legal esse detalhe do Will, né? Pode remeter a muitas coisas, eu sei que a gente vai remeter à sexualidade, principalmente por um outro detalhe que tem nesse teaser também. E eu não vou negar, gente, pode remeter sim, tá? Não tô falando que não pode não. Porque, de novo, o Will é o único personagem, assim, de todo Stranger Things até o presente momento que não teve a sexualidade trabalhada. Todos os outros tiveram. O Will não teve. Então é uma coisa que eu até brinco, a galera que gosta de saber mais sobre esse assunto, né, envolvendo a sexualidade do Will, no caso, o que eu acho desse assunto, eu falo que é 50% de cada coisa, sabe? Dá pra ir por absolutamente qualquer caminho com o Will, né? Porque isso não foi trabalhado, como eu falei. Então, mais uma vez, esse tipo de coisa não é por acaso, mas ao mesmo tempo não significa que eles vão associar com sexualidade. Pode ser que sim, claro, mas aqui,
objetivamente, eles estão relacionando a sensibilidade a um negócio de, olha, o menino pode chorar sim, sabe? Não tem problema. Principalmente porque, de novo, essa música, na época, ela foi muito criticada. Foi um negócio, assim, que é absurdo. E eu já adorei porque, por exemplo, a Eleven, ela escutou umas musiquinhas da Madonna, que também era muito criticada na época, né? Então, aqui, os irmãos Byers, digamos assim, são bem ousados em curtir uns artistas que o pessoal criticava muito na época. Outro detalhe importante aqui do quarto do Will é que ele tem um toca-fita, ele tem um rádio, alguma coisa aqui bem embaixo dele, tá vendo? Ó, pode aproximar ali que vocês conseguem ver. E por que eu tô comentando isso, né? Por que eu não reparo, sei lá, não dou zoom nas fotos, nos negócios assim que tá ali atrás, eu não sei o quê? Porque na cinematografia a gente também aplica uma coisinha chamada regra de 3/3. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês o que eu quero dizer. Basicamente a gente coloca esses riscos na tela pra ver onde são os focos do olhar, né, do telespectador, aonde precisa ver realmente. E vocês estão vendo as bolinhas verdes? Geralmente um desses lados, ou até mesmo os dois em alguns casos, é o foco da nossa atenção. Então o foco da nossa atenção deveria ser direcionado ao pôster do The Cure e ao rádio ali embaixo, o que vai fazer muito sentido mais pra frente. A próxima foto eu achei muito engraçado, mas apesar que eu não tenho muito o que comentar sobre isso, é que assim, gente, o Jonathan, ele não está assoprando poeira, ele não está fumando um cigarro normal, sabe? O Jonathan, ele virou um Zé Droguinha. Eu achei muito engraçado isso, porque ele parece que ele tá na janela esperando o amigo dele chegar e ele tá fumando dentro de casa, esse menino. Ele fuma, ele bafora pra fora e aí tem um pouco que volta e ele fica mó desesperado tirando assim, porque imagina se a Joyce pega, mano. Você é louco, o Jonathan tá muito brincando com o perigo aqui. Inclusive, a paleta do Jonathan não mudou muito desde o começo da série. Nesse caso aqui é cinza e verde, né? O Jonathan usa muito cor cinza ou cor marrom, que são cores neutras, e eu acho que é justamente porque eles não focam muito nessa parte sentimental do Jonathan, por natureza, e aí eles mantêm a paleta dele desse jeito. E no take seguinte a gente vê finalmente o amigo do Jonathan chegando ali pra buscar eles todos, né? Eu achei bonitinho que aparentemente a Surfer Boy Pizza busca todo mundo, é onde o Jonathan trabalha. O Jonathan está trabalhando numa pizzaria agora, aparentemente. E esse daí é o amigo do Jonathan. Esse personagem aí se chama Argyle. Ele já tinha sido divulgado antes pra gente e tudo mais. Ele é interpretado pelo Eduardo Franco. E eu já achei super engraçado o look dele inteiro, que é um look muito hippie, muito good vibes. Tem essa cor branca aqui que remete muito à pureza, sabe? É inocente. É um cara que tá na dele, tranquilinho. Então ele deve ser um personagem bonzinho, sabe? Ele deve querer ajudar muito. E tem até aqueles detalhes descontraídos, né? Que, por exemplo, tem umas miçanga ali amarrada no pulso dele. Ele tem 1 milhão daquelas coisinhas que você compra na praia, sabe? Pra você amarrar no tornozelo. Ele tem um monte aqui. Então isso dá mais um ar descontraído pra ele. E, de novo, ele tá levando todo mundo ali pros respectivos lugares, né? O Jonathan vai trabalhar com ele e o Will e a Eleven estão indo pra escola com todo mundo. Depois a gente tem também parte dessa sequência o ambiente escolar ali da Califórnia, né? Que é uma escola até grandinha, eu diria, né? Nossa, bem maior que a escola de Hawkins. E temos a segunda mentira da Eleven, que ela fala: eu até já gosto da escola. E assim, julgando pelo take seguinte, que é quando a gente já entra ali na escola, inclusive nessa próxima foto a gente tem ali uma pessoa falando que falta 2 dias pro Spring Break, né? Pras férias, finalmente. A gente vê a Eleven sendo destratada nos corredores enquanto o Will aparentemente está brisando. Ele tá olhando assim pro horizonte, ele nem viu acontecer. Mas assim, eu já deixo registrado que eu acho que o Will deve sofrer um bullying aí na escola também, justamente por essa parte mais sensível, igual da primeira temporada mesmo. Então assim, eu não acho que a Eleven goste de estar num ambiente que ela é aloprada constantemente. Segunda mentira contada. A terceira: fiz muitos amigos. Ela literalmente cumprimenta uma pessoa assim no corredor, coitada, e a pessoa nem dá bola pra ela. Então não, eu duvido muito que a Eleven tenha amigos na escola. Então a terceira mentira, fazendo de novo aquela regrinha, ela fala uma coisa, mostra outra, pra mostrar que ela tá mentindo. E uma coisa a se observar muito interessante nesse take da Eleven e do Will aqui, é que o Will escolheu fazer um trabalho de herói, né, digamos assim, um herói pra mim, uma pessoa que foi importante pra mim, sobre o Alan Turing, que muita gente reparou essa referência, teve muita gente que comentou, perguntaram se eu ia falar sobre, e é claro que eu
eu vou falar sobre, gente. Tá aqui, é pra ser mostrado. Porque, assim, o Alan Turing, pra quem não sabe, foi um matemático, foi um cara muito importante pra computação, porque lá na época da Segunda Guerra, ele ajudou a Inglaterra, basicamente, a vencer a guerra, bolando um tipo de computador, um tipo de sistema que conseguia identificar as mensagens da Alemanha nazista. Então, o cara foi muito essencial, só que ele nunca foi reconhecido, assim, propriamente. Primeiro, porque era tudo uma operação especial da Inglaterra, né? Então não poderia falar mesmo. Só que o segundo motivo é que o Alan Turing era assumidamente homossexual e ele foi condenado à castração por ele ser homossexual. Tipo, ele foi punido, era contra a lei. Na Inglaterra, na década lá de 50, ser homossexual, eles acusavam de indecência. E aí, isso é uma referência muito interessante que o Will escolheu uma pessoa ousada, né? Desse tipo, que priorizou os sentimentos, toda aquela coisa, e também era homossexual, né? Era uma pessoa que não era bem recebida. Ela não era bem aceita na sociedade, né? Considerado esquisito e tudo mais. Então isso é uma associação muito interessante com o Will, seja ela envolvendo sexualidade ou não, porque ela pode não envolver sexualidade também, né? Que fique bem claro. Mas é muito interessante porque condiz com o Will, sabe? Condiz ele escolher uma pessoa incrível como o Alan Turing pra representar um tipo de herói pra ele, porque o Will é o zombie boy, sabe? Ele tá do lado da weirdo, da pessoa estranha. Então é dois estranhos que vai ser muito aloprado na escola. Então é óbvio que o Will não ia pegar uma pessoa, entre aspas, convencional. Uma pessoa que chamou a atenção por algo básico, sabe? Não, o cara era um gênio da computação, ele fez um monte de coisa, ajudou o país dele a ganhar a guerra e foi punido por uma coisa que não é punível, sabe? Pelo amor de Deus, é um preconceito maldito que as pessoas tinham na época e, infelizmente, algumas têm até hoje, né? Infelizmente. Então eu achei muito condizente o Will fazer um trabalho sobre o Alan Turing. Definitivamente devemos observar mais sobre isso. Outra coisa que eu achei muito engraçado nesse take aqui da Eleven é que ela tá com uma camisetinha escrito Strawberry Festival, Festival do Morango, né? Numa tradução direta. Isso porque lá na Califórnia você tem um lugar chamado Oxnard, que era conhecido por fazer um festival com os melhores morangos possíveis, assim, porque a Califórnia é muito conhecida por produzir muito bem morangos, os melhores morangos do país. E isso pra mim é uma referência muito boa pra Eleven, porque eu não sei se você já reparou nisso, mas o sabor preferido da Eleven é morango. É o sorvete que ela come lá com o Benny na primeira temporada, é o sorvetinho que ela come na terceira temporada. Então eu achei engraçado ela aparecer com uma camiseta, tipo, super fã de morango, no estado que é muito famoso por morango. Tipo, literalmente, a Eleven catou uma camiseta de domingo, assim, e foi pra escola, sabe? Tadinha. Porque ela gosta muito da camiseta e ela gosta de morango, coitada. Então eu achei isso um easter egg ali, uma informação interessante. No take seguinte, a gente tem a Eleven chegando pra sentar. Inclusive, eu fiquei muito irritada, porque ela tenta passar ali com a maquete dela, a galera não dá licença, aí ela quase cai na cena. Mas isso é só pra representar que ela não tem amigos, né? Possivelmente o Will também está nessa sala, porque tá todo mundo com um trabalho semelhante aqui. No take seguinte, a gente tem ela mais uma vez falando que ela está pronta para as férias de Páscoa, ficou na legenda, né? Mas é Spring Break, é tipo férias de primavera. Não é associada muito a Páscoa, mas enfim. E a Eleven toma uma cusparada na cara, gente. Tem muita gente que não entendeu direito se alguém cuspiu, se alguém jogou um papel, mas é porque alguém catou um canudo, colocou um papelzinho dentro e cuspiu dentro. E aí jogou o papel molhado na cara dela. E é nesse take que a gente conhece outros dois novos personagens, que eles inclusive já foram divulgados aqui no canal, vai estar passando aqui, ó, no card pra vocês darem uma olhada, que seriam a Angela e o Jake. Esses dois aí que estão passando na tela, eles namoram, tá? Pra você que não sabia sobre esses personagens. São dois personagens que namoram, inclusive, assim, pela paleta de cada um. Começando aqui pela Angela, ela tá usando aqui um rosa com um branco, o que passa uma sensação de delicadeza. Só que como ela tá sendo colocada numa posição de antagonista, né? Ela tá mexendo com a Eleven, que é a mocinha aqui da cena, dá uma sensação, na real, de falsa delicadeza. É uma coisa que é por aparência, é parecer que ela é legal, é pra parecer que ela é super gente boa, ela deve ser mega popular, essa menina aqui. E na real, ela é uma babaca. Ela é maldita e essa roupa aqui é só pra enganar. E o namorado dela, o Jake, que tá com uma camiseta branca com azul aqui, é uma combinação que remete a uma pessoa mais relaxada, a uma pessoa que é fraca, que não se impõe muito às vezes, sabe? Principalmente por conta desses detalhezinhos pretos aqui na camisa. Você percebe que não é umas linhas, né? É uns pontinhos pretos na camisa. Então, ó, a forma circular, quando ela é aplicada assim no audiovisual, ela remete a um padrão, a um ciclo, a alguma coisa que é repetitiva, é um comportamento que não muda, sabe? Então, assim, esse Jake aqui é muito capacho, gente. A minha interpretação na fotografia
biografia dele é que ele deve ser um capacho. Ele, inclusive, zoa, assim, mexe com a Eleven, e a Angela nem tinha visto. Ela vai do Jake até a Eleven, pra ela perceber o que o boy magia lixo dela tava fazendo. Ou seja, é uma questão daquele carinha que quer chamar atenção, sabe? Quer fazer, olha só como eu sou descolada, eu zoo as pessoas. Babaca, né? Trouxa. Mas, enfim. Inclusive, é bem interessante perceber que a Eleven, ela continua de vermelho nessa cena, né? Então, talvez ela possa brigar com esses dois aqui futuramente, porque o vermelho lembra que remete a perigo. Então, talvez possa acontecer algum tipo de reação. Eu não imagino que é nada a ver com poderes, nem nada assim. Tanto que eu sou muito a favor da teoria da Eleven sair na mão com alguém. Eu amaria se fosse um desses dois babaca aqui. Já que tá aqui, usa eles. Indo agora pra próxima sequência, que acontece num dia completamente diferente, a gente conhece o Pinkomania, que basicamente é um lugar onde as pessoas patinam, né? Como vocês podem ver aí na tela, não tem nada muito complicado nesse ambiente. Inclusive, tem uma galera aqui que aparenta ser muito mais velha, então não tem umas pessoas só da escola da Eleven, eu diria. Tem uma mulher aqui na direita de vermelho que pra mim é uma tia, gente. Pra mim é assim, saída diretamente do Flashdance, né? Esses cabelos, esses looks parecem muito do filme anos 80 Flashdance. Então assim, nada a observar muito diferente daqui. A próxima foto é um close dos patins aqui, alguém fazendo uma manobra, né, com os patins, super bonito. Mas o close que interessa é esse take da Eleven, que a câmera tá rodando em volta dela, ou seja, dá uma ideia de contexto, ambientação, realização, né, você perceber alguma coisa, então a câmera geralmente gira em torno do personagem quando isso acontece. E você tem uma galera rindo dela, né, atrás. Então aqui, gente, vai ser onde o bagulho vai ficar louco. Eu não acho que a Eleven vai usar poder contra ninguém, nem nada assim, de novo, porque eu acho que eles vão ter que mostrar ela sendo frágil. E não dá pra ela querer usar poder toda hora, entendeu? Ela vai se ferrar muito nessa história de querer usar poder e às vezes não sai nada, sabe? Eu acho que vai ter umas vergonheiras desse tipo pra Eleven, que ela vai querer revidar com poder, só que ela não tem poder. Então vai ficar uma coisa ridícula de assistir, assim, vai ser vergonha, sabe? Vai ser um negócio, ai, fia, não faz isso não. Então aqui eu não faço a menor ideia do porquê que eles estão zoando a Eleven, mas assim, a Eleven é uma pessoa que veio de uma cidadezinha do interior, ela tem problema social, né? Ela não sabe conversar direito, ela tá aprendendo agora. Inclusive, já vou fazer um elogio aqui. Quando tá passando a cartinha da Eleven, eu elogiei muito, né? Essa questão da dicção da Eleven, que ela tá usando mais vocabulário, ela tá conversando mais, então é bonita ver essa evolução dela, só que ela não tá completamente evoluída. Então coitada, ela tá sendo zoada por alguma coisa aqui. Inclusive, a gente tem uma foto desse look completo dela, que saiu num vídeo promocional de Stranger Things, deles todos usando um look. E aí a gente vê o look completo dela, que juro por Deus que até hoje eu não entendi qual foi a ideia de colocar uma flanela e esse avental de arte-ataque junto com um Crocs. Gente, não me perguntem, eu não entendi absolutamente nada desse look dela aí. Eu não entendi nem essa peruca, né? Eu critiquei muito a peruca da Eleven, gente, pra mim ficou zoadaço. Era melhor ter feito a Millie usar o cabelo dela mesmo, né? A atriz usar o cabelo dela, porque eu não entendi por que meteram uma perucona nela, mas enfim. É só pra vocês verem uma foto do look inteiro. As cores predominantes dela aqui é azul, amarelo e branco. Tristeza, pureza e criatividade. Por que não, né? Por que eu falei criatividade? Porque pra mim esse aventalzinho, né, esse vestidinho que ela tá por cima, parece uma coisa feita à mão, sabe? Tá muito colorido, tá muito simplesinho por cima dessa flanela, então talvez ela fez isso, sabe? Talvez ela fez, ou ela ganhou, ou ela gostou e ela resolveu usar. E aí foi zoada por conta disso, eu não sei. Ou então, caso a gente não aplique criatividade nessa cor amarela aqui, pode muito bem ser solução. Pode ser que a partir disso aconteça algum tipo de diálogo que vai esclarecer coisas pra ela, sabe? Que pode solucionar algumas coisas que a Eleven tá pensando. Enfim. Indo pra próxima sequência, a gente tem esse take da Joyce recebendo uma encomenda da Rússia. Sim, porque a gente já viu esse pacote usado de merchan, e eu inclusive já fiz uma teoria envolvendo todo esse rolê da boneca, todo esse rolê da encomenda. Vai estar aparecendo aqui no card pra vocês darem uma olhada também. Mas assim, esse envelope é da Rússia, tem um monte de selo russo aqui, gente. Ó, nessa outra foto aqui, mostrando o pacote no merchan, dá pra você ver que tem um monte de selo. É totalmente tudo Rússia, tudo Rússia. O take seguinte é a Joyce olhando pra essa boneca, que muita gente associou com a boneca lá do teaser do Victor Creel. E apesar de realmente ter uma cena
semelhança, não é a mesma boneca, gente. Não é, por conta do cabelinho. O cabelo lá da boneca do Victor Creel é preto. E aqui a boneca tem um cabelo loirinho. Pode ser o mesmo modelo? Pode ser tipo uma boneca só com cor de cabelo diferente? Pode, por que não? Mas eu acredito que como essa encomenda veio da Rússia, eu acho que assim, não é tão simples quanto parece, né? E possivelmente essa boneca veio junto com o envelope, não tava lá dentro, porque eu acho que o envelope, ele deve ser muito fino, talvez, mas o importante é que ela veio. E o take seguinte é a Joyce olhando mega bugada, né, pra essa boneca, ela falando, meu Deus do céu, o que é isso? Do nada recebi uma encomenda. Eu teria medo. Se eu recebesse do nada na minha casa uma boneca, o quê? Eu ia exorcizar, nem ia tocar nela. Participando dessa sequência, a gente tem também uma mão mexendo num rádio, né? E que esse rádio a gente já viu aqui na nossa análise, que é o rádio que fica lá no quarto do Will. É idêntico, se você colocar as fotos lado a lado, é o mesmo rádio. E essa pessoa que tá mexendo no rádio é o Murray. Olha só, nesse próximo take, o Murray tá ouvindo algum tipo de mensagem, né? Que eu acho que deve ter vindo junto com o envelope. Talvez o próprio Murray trouxe esse envelope, né? Ele foi até a Joyce, olha o que eu recebi. Eu recebi isso aqui. Ouça. Porque afinal de contas o Murray falou lá na mensagem dele pra Joyce, né, na caixa postal dele, que seria melhor ele falar alguma coisa pessoalmente pra Joyce. Então ele foi pra levar isso pra ela, eu diria. Na próxima sequência que a gente tem é esse take de uma base aparentemente super secreta. E eu já quero palpitar que eu acho que essa galera que tá defendendo a base são russos, porque a roupa deles é muito semelhante àquela roupa da galera do laboratório embaixo do shopping, sabe? É uma roupinha que é num tom mais escuro. Eu não acho que é do laboratório de Hawkins, porque a galera de Hawkins usa aquelas roupas brancas, né? Pode ser que muda porque o estado é diferente? Sim, mas eu acho que eles manteriam um padrão de vestimenta. Então eu acho que aqui temos uma base russa que está sendo atacada por quem? Pelos militares. Olha aí, os militares atacando, né? Eles estão com os escudos, chegando. Eu acho que são militares americanos, que a roupa deles é toda verde, né? Completamente diferente do uniforme soviético, que a gente já viu na terceira temporada, ó, vai estar aparecendo aí uma comparaçãozinha desses militares com o uniforme soviético. Então aqui, por algum motivo, temos uma invasão militar indo pra cima dos russos, né? E vamos ver onde é que isso aqui vai dar. Mas agora, gente, agora é um momento solene, ó, presta atenção aqui em mim, porque é agora que as coisas vão ficar muito confusas, é agora que ficou a parte mais desafiadora dessa análise, porque a gente teve alguns conflitos que foram introduzidos nesse teaser, muitos envolvendo os militares que foram colocados nesse teaser como vilões, porque eles estão ali presentes em muitos conflitos envolvendo até mesmo os nossos heróis favoritos. E isso é uma coisa que foi confusa pra mim, porque quando os militares apareceram na terceira temporada, eles chegaram com o Owens, lembra do Dr. Owens? Ou seja, o Owens protege os Byers, ele chega lá com os militares pra ajudar, né, contra os russos e tudo mais, não afeta os Byers, não afeta ninguém. Então eu fiquei confusa sobre o posicionamento dos militares, se eles foram mandados pelo Owens, se eles foram mandados por outras pessoas, se tem uma diferença aí, ou se de repente o Owens pode estar com alguma trairagem envolvida, eu não sei dizer mesmo. Eu só tô fazendo essa reflexão aqui pra vocês, que os militares foram colocados como vilões, sendo que eles não foram apresentados na terceira temporada como vilões, eles foram apresentados como os caras que chegam pra salvar todo mundo. Então assim, a gente vai começar a falar das sequências de ação que tem nesse teaser, e que, olha, eu vou falar individualmente sobre cada uma, eu não vou linkar uma na outra, nem nada assim, porque a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Vai ser uma coisa bem confusa, e eu vou começar com esse take aéreo aí, muito bonito, né? Um dronezão bem bonito, filmando ali um helicóptero e 4 carrinhos militares, e também tem um container ali que tá aberto, né? Tem uma galerinha ali, tem uns soldados ali de pé, e tem algum tipo de container, eu não sei direito o que é isso, eu não entendi se era uma rampa ou se era um container, mas eu sei que tem uns soldados ali. A cena começa numa área totalmente desertosa, né? É importante notar que não estamos aqui no meio de uma estrada, nem nada assim, é um meio do deserto, e seguimos com outro take dos militares seguindo em alguma direção, né? Todos eles estão indo juntos para algum lugar. Depois a gente tem esse take de um tipo de perseguição acontecendo, que eu acredito que faça parte da mesma sequência pelo simples fato que a fotografia é semelhante, gente. Tá o mesmo nível de claridade, ou seja, eles definiram o obturador da câmera da mesma forma, e quando você vai fazer sequências em dias diferentes, por exemplo, né? Ah, vamos supor que essa cena aqui da perseguição não é a mesma que os militares lá no deserto. Você mudaria a fotografia, porque seriam
duas cenas diferentes, você poderia manter alguns padrões em comum, mas não ficaria 100% igual. E pra mim tá 100% igual. Então ou então tá uma mudança muito assim, muito sutil que eu não consegui identificar. Mas pra mim condiz assim da mesma sequência desses carros que são ambos do governo, aparentemente, se jogando na frente dessa van policial. Vocês repararam nisso? Que isso aqui, essa vanzinha, é uma van de delegacia, é uma van de, assim, pessoas presas que estão indo embora. E o take seguinte que a gente tem é de uma explosão acontecendo com essa pessoa na frente, que eu já falo, pra mim é Eleven, porque é a mesma roupa que ela está dentro da van, e a gente já vai chegar lá pra vocês verem. Eu acho que é Eleven, e eu digo mais, talvez nessa cena aqui, gente, ela não esteja com o cabelo curto igual estão pensando. Eu acho que ela tá com o cabelo preso, assim, né? Cabelinho preso, e tá pegando a câmera muito de trás. Muito de trás. Então fica com uma percepção ótica, assim, meio diferente. Mas também eu não vou bater martelo em nada, gente. Ela pode sim tá com o cabelo curtinho e beleza. Mas uma coisa que eu queria esclarecer é que não necessariamente essa explosão foi causada por ela. Está vinculada a ela, porque ela tá aqui bem no meio da cena. Só que não necessariamente foi ela que fez isso, tá? Que fique bem claro, essa cena aqui não remete a tipo, nossa, Eleven explodiu todo mundo. Não necessariamente, é uma possibilidade. É importante notar também que aqui no chão você tem corpos, né, de pessoas do governo, eles estão usando branco. Então aqui embaixo não tem nenhum militar, ao mesmo tempo que do lado direito a gente tem uma caminhonetezinha militar queimando, né? Então, assim, é um conflito que, se você fez as contas aí na sua cabeça, envolveu laboratório, delegacia de polícia da Califórnia, militares e ainda por cima, uma galera que estava ajudando os Byers. Como é que a gente sabe disso? Indo pra nossa próxima sequência, que é quando começa o tiroteio lá na casa dos Byers, que eu já começo dizendo que eu não acho que é a mesma sequência que a gente estava vendo. Eu não acho que, por exemplo, os militares invadiram a casa da Eleven pra fazer alguma coisa. Não. Eu acho que isso aqui é num dia completamente diferente. Inclusive, o Mike e o Jonathan estão aqui no quarto do Will. E a gente tem que entender por que eles estão aqui no quarto do Will. Aparentemente, eles estavam discutindo antes dos tiros começarem a acertar as janelas. O que me deixou muito confusa novamente, porque os militares, eles são colocados como vilões, mas eles ajudaram os Byers na terceira temporada e agora eles estão atacando por algum motivo. Só que o mais importante nessa cena, além de o Mike tá com uma mochila, né, com um rádio e tudo mais, parece que o Mike tava meio que indo embora, e a gente já vai falar sobre isso, é que no take seguinte, a gente tem o Jonathan, o Will e o Mike correndo, assim, adoidado pela casa, e você tem uma pessoa de branco aqui, defendendo os Byers. Só que aí que fica o questionamento, gente. Essa pessoa que está atirando contra esse carinha de branco, ele tem um uniforme meio esquisito. Não é um uniforme tão padrão americano assim. Parece que ele tá, assim, né? Não, ao meu ver, parece que ele tá com aquela roupa de esquadrão antibomba. Como se fosse algum tipo de resistência, alguma coisa assim. Como se tivesse com um colete, sabe? Algo que ajudaria ele a tomar uns tiros, qualquer coisa desse tipo. Então eu não sei ao certo se isso aqui é um americano. Eu imagino que seja. Eu imagino que seja porque os militares estão sendo colocados aparentemente como força antagônica, sabe? Como vilão do negócio. Mas eu não tenho certeza. Essa é a confusão. É por isso que esse teaser ficou muito bom, porque você tem muitas brechas narrativas, tá muito difícil de entender o que tá acontecendo, mas aparentemente é uma coisa super bem montada, que vai muito, assim, esclarecer coisas futuramente. O take seguinte tem o Mike e o Will olhando pra baixo, eles estão olhando pra alguma coisa que aconteceu ali no chão da van, e o Mike tá meio assustado, né, o que fez muita gente teorizar que talvez a Eleven esteja ferida, e eu acredito nessa possibilidade, inclusive, principalmente porque eu acho que essa sequência se passa num dia diferente daquela perseguição do deserto que a gente acabou de ver. Como é que eu tô chutando isso? Porque, de novo, a fotografia é muito diferente da cena do deserto. Essa daqui é mais contrastada, é mais escura, menos saturada, acima de tudo. Então é uma fotografia mais dark mesmo, sabe? Não parece que tá muito claro do lado de fora. A gente tem esse take do Will olhando pra alguma coisa acontecendo na estrada, por exemplo, enquanto você tem o Jonathan ali ao fundo com a cabeça baixada, então parece que ele também tá olhando pra alguém, né, cuidando de alguém, enquanto o Will tá com essa carinha super preocupada aqui, olhando pra estrada, esperando vir alguma coisa. Inclusive tem esse outro take da van dando um drift no meio da estrada, e aqui não é tão deserto, né, gente? Você tem umas pedras no chão, sabe? Você tem literalmente uma estrada, o céu tá muito mais nublado, parece muito mais escuro. Olha a luz que tá refletindo aqui nos freios da van, sabe? Tá muito claro, então definitivamente não é o mesmo
mesmo momento daquela perseguição do deserto. Pode ser até mesmo no mesmo dia, de noite, né, vai ficando à tarde, ou então num outro dia, completamente diferente. Eu não acho que é uma sequência da perseguição do deserto pra isso aqui, eu não acho que é o mesmo caso. A próxima sequência que a gente vai avaliar aqui tem a Eleven, né, ela tá meio com uma carinha tristinha, mas ela não parece assustada, o que é bem interessante, né? Ela não parece assustada ou então com medo de alguma coisa, parece que ela só tá, tipo, triste porque alguma coisa deu errada. Então, assim, tem umas brechas muito interessantes sobre esse take que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas somos seguidos desse take aqui de 2 agentes que mostrou lá no sneak peek, né, mostrando a Eleven, sei lá, pra alguém, pra alguma pessoa. Inclusive, esses 2 agentes aparecem em um outro take nesse teaser, que seria esse take aqui, que basicamente os 2 agentes estão observando alguma coisa rolar num café, alguma coisa rolar num restaurante aí, que possivelmente pode qualquer coisa tá acontecendo nesse restaurante. Eu vi gente teorizando que talvez, por exemplo, o Mike e a Eleven pode estar tendo um encontrinho ali dentro, qualquer coisa assim, e os caras estão vendo do lado de fora. O take seguinte, que eu acredito que seja a continuidade dessa cena da Eleven olhando pra frente, é de um sapato de uma mulher que muita gente ficou, ai, é a Terry, ai, é não sei quem. Gente, a Terry tá em estado vegetativo em casa, pelo amor de Deus. Deve ser uma personagem nova. A gente tem toda uma ideia com esse salto alto aqui, que é uma mulher que representa superioridade. Ela representa classe, deve ser alguém do laboratório, sabe? Deve ser uma pessoa em alto escalão ali do pessoal que quer pegar a Eleven. E é claro, estamos sendo bem misteriosos sobre essa perninha aí que tá aparecendo. E outra coisa importante a notar nessa foto da Eleven com os caras é que, gente, aqui ela não tem poderes. Ela não tem poderes. Então, por exemplo, tem uma galera achando que ela vai explodir esses caras e não sei o que. Gente, se essa menina tivesse poderes nessa cena, vocês acham que esses caras iam estar segurando ela dessa forma? Então, ela não tem poderes aqui nessa cena. Eu acho, né? Pelo menos. E a gente também tem um take super esquisito de uma base subterrânea, né? Aparentemente no meio do deserto, que possivelmente, né? Eu não sei. Pode ser ou o laboratório russo que a gente viu, ou então pode ser um novo tipo de laboratório que tem onde eles vão prender a Eleven. Pode ser alguma coisa desse tipo. Só que vocês se lembram que na análise do sneak peek eu falei que essa ideia deles venderem que a Eleven vai ser capturada, você não poderia jogar isso num teaser, sabe? Não poderia, por exemplo, ser a sua principal história e você joga isso pra todo mundo ver. Então, deve ter mais detalhes sobre essas sequências e eu vou falar um pouquinho das possibilidades que eu acredito. Antes de mais nada, a gente tem que interpretar aqui que tem 2 tipos de desfechos pra um conflito que foi plantado aqui nesse teaser. Um desfecho é a Eleven sendo capturada, que é essa foto que a gente tava falando, e um outro desfecho é essa explosão. Por que que eu tô falando e tratando como se fosse um desfecho único? Porque ela tá com a mesma roupa. Como eu falei, ela tá com exatamente a mesma roupa, é a mesma flanelinha, a mesma roupinha. Então, assim, você mostrou 2 soluções em momentos diferentes, e aí como é que elas se encaixam agora? Esse foi o desafio da análise. Isso que foi tentar analisar as brechas, tentar ver o que tá acontecendo, porque realmente, gente, foi muito difícil, foi muito complicado. E assim, eu vou falar de uma brecha que eu identifiquei, que é a que fez sentido pra mim, mas eu já aviso aqui, eu não estou batendo martelo, não tô fazendo nada, porque tem muita brecha, tem muita possibilidade nessas sequências, tá? A única coisa, assim, que eu tenho, entre aspas, assim, uma posição mais forte, é que a sequência da perseguição do deserto e da captura da Eleven possivelmente são as mesmas. Enquanto o tiroteio na casa dos Byers não é a mesma sequência. É em outro momento, outro dia, não é a mesma situação. Só que aí fica difícil, né? Quando eu tô associando aqui uma explosão de veículo militar e a captura da Eleven como se fosse uma sequência única. Eu comecei a pensar, cara, como é que isso pode acontecer? E uma possibilidade que eu encontrei é que talvez essa coisa envolvendo a Eleven ser capturada não dure muito. Não dure muito tempo. Seja só pra ela conseguir algum tipo de informação e aí pra dar uma angústia na gente, vai acontecendo umas coisas com ela, só que ela não vai ficar muito tempo nesse laboratório, seja pra onde ela tá indo, sabe? Ela não vai ficar sofrendo em algum lugar ali por muito tempo. Ela precisa saber de alguma coisa. Foi o que eu pensei inicialmente. E aí, tudo depende da forma que vocês interpretam essa foto da explosão aí com a Eleven. Se vocês associarem que essa foto representa a volta dos poderes dela, essa cena viria depois da captura dela. Porque a gente viu lá, né, enquanto ela tava sendo capturada, não tinha como ela ter poderes. Se por acaso essa cena não tem nada a ver com poderes, aí voltamos a ficar perdidos, porque essa cena poderia acontecer antes da captura, né? Então, assim, realmente, vocês estão entendendo como é que é confuso aqui a gente
gente entender o que tá acontecendo. Então eu vou fazer aqui uma mini fanfic pra vocês, uma mini historinha que eu acho que aconteceu. A Eleven se meteu em algum tipo de perigo, em alguma coisa assim, ela, sei lá, aprontou alguma coisa simples que leva ela pra uma delegacia. Só que assim, só tem o Jonathan em casa, porque a Joyce já vai estar lá no plot dos russos. Com isso, o Jonathan, ele não é o responsável legal da Eleven, então ele não pode liberar a Eleven. Logo, ela terá que ser transportada. Ela sendo transportada, a gente fica sabendo que alguém tá vindo atrás dela, tem algumas pessoas indo atrás dela. E aí, vocês lembram que tem gente do governo defendendo os Byers? Tipo, literalmente, a gente viu até lá na casa dos Byers mesmo, uma pessoa defendendo. Eu acredito que essas pessoas podem parar o carrinho que tá indo lá transportando ela. É por isso que ela não tá assustada dentro do carro da van, né? Porque ela só tá tipo, putz, fiz uma cagada aí, fiz alguma coisa errada e estou sendo punida por isso. E aí, essa galera do governo aí, do bem, digamos assim, vai parar essa van pra impedir o translado dela. Só que nesse caminho, os militares chegam também pra essa confusão inteira. Chegam pra levar ela, seja lá Deus o que é pra fazer. Eu só sei que isso tudo termina mal, termina com a explosão, seja causada assim por acidente, que é o que eu tô trabalhando aqui. Eu não vejo como ser causado pelos poderes dela, mas eu imagino que se eles fossem por esse caminho, talvez a Eleven ficasse muito cansada pra usar os poderes depois. Nesse meio caminho, chega mais gente do governo até ela, né, até esse ponto aqui, já que as pessoas que estavam defendendo ela estão mortas aqui no chão, como vocês podem ver, né, na cena da explosão. E aí a Eleven basicamente é enganada, porque chegou uma galera do governo, que poderia facilmente ser uma pessoa que estava defendendo ela ou então ela pode perceber tarde demais que não se trata de pessoas boas, o que resulta nela sendo capturada. Eu imagino isso, sabe? Eu imagino que vão fazer tipo um ping-pong com a Eleven. Quem vai querer a Eleven? Então foi uma justificativa que eu vi, né? Pode ser que eu não acerte nada, pode ser que eu acerte metade, pode ser que eu acerte 15%, eu não sei. Mas é uma cena que tá muito, assim, muito complicada, gente. Tem muita coisa esquisita acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiquei olhando pra essa cena da explosão muito tempo pra ver se realmente se tratava da mesma fotografia. E aí eu fiquei confusa. Interpretei que era da mesma da perseguição lá, que a gente tava falando. Mas essa fotografia, ela é mais escurinha, sabe? Ela tem uns tons escuros, só que eu acredito que eles fizeram isso porque ia ter uma explosão. Então pode ser configuração, assim, manual, sabe? Não necessariamente porque é uma sequência diferente. Mas enfim, eu já falei muita coisa, mas foi isso que eu consegui analisar disso tudo. E eu nem vou falar que eu ri muito do Mike lendo uma cartinha com uma regata, né, gente? Eles fizeram um enquadramento que parece que o ator que faz o Mike é muito forte, sendo que ele não é. Ele é muito magro. Só que aí, ó, o poder da fotografia, gente. Coloca uma câmera aqui, ó, de baixo pra cima, pra dar um enquadramento grandioso aqui. E é isso aí. É assim que funciona pra parecer que o cara é super forte. E eu achei super bonitinho também, que ele parece bem alegrinho, sabe? Parece meio satisfeito lendo a cartinha, porque essa deve ser uma carta de muitas. Reparem ali que a carta tem, tipo, umas 3 páginas, né? Ou então ela tá dobrada. Tem mais de uma página, essa carta. Então a Eleven mandou logo um PDF pro Mike dar uma lida e eu achei bonitinho. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things. Não se esquece de dar uma passadinha lá na loja do canal pra garantir o seu produto da série também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!